Irmãos, é para nós se fortalecer. Você já parou para analisar que é para você se fortalecer? É por isso que você ora tanto pela conversão do seu familiar. Porque não adianta de nada você ver o seu familiar se converter e você tá fraco espiritualmente. Então, nós temos que buscar primeiramente também por nós, para que a gente venha estar forte espiritualmente e para que a gente, estando forte espiritualmente, possa ajudar o nosso familiar em uma luta, em uma batalha. Porque o seu familiar provavelmente, tomara a Deus que não, mas provavelmente ele vai se converter por conta de alguma luta. Provavelmente o seu familiar, o seu parente, ele vai se converter por conta de alguma prova, alguma provação, porque foi assim comigo, foi assim contigo. A maioria das pessoas, 90% das pessoas que aceitam Jesus, elas se convertem em meio a uma prova. Então, quando o seu familiar estiver passando por essa prova, por essa luta, que ele não aguenta mais viver, quem sabe, muitas das vezes é uma depressão, muitas das vezes é alguma coisa que ele está passando, e aí naquele momento Deus vai te enviar aquela pessoa. Se tu estiver fraco espiritualmente, como que você vai ajudar? Então você tem que entender que Deus ele coloca aí em nome de Senhor Jesus você para fazer essa parte. Eu estive ali evangelizando com o pastor Wanderson, fazendo a obra de Deus, e o Espírito Santo de Deus me mostrou em um dia que eu ministrei lá no culto de quarta-feira. Ali eu preguei a palavra de Deus, simples para a honra e a glória de Deus, e 9 pessoas aceitaram Jesus. E aí tinha uma moça que necessitava de libertação, ela manifestou. E nós que somos pastores, a gente sabe que a pessoa não vai ser liberta naquela hora, naquele primeiro momento. E o que liberta verdadeiramente o homem e a mulher é a palavra de Deus. É a palavra que liberta, não é somente a oração da libertação. A oração, quando aquela pessoa ela manifesta, aquela oração é porque o demônio já está atuando na vida daquela pessoa ao ponto de manifestar. Demônio manifestar, ele manifesta até mesmo sem ninguém orar. E isso biblicamente. Veja que Jesus Cristo ele foi para expulsar o demônio do homem que estava endemoniado de Gadara. Ele já estava manifestado ou ele manifestou quando Jesus orou? Ele já estava manifestado na cidade. Ele já estava endemoniado. Então não precisa orar para que o demônio venha manifestar na vida de uma pessoa. Se você parar para analisar, Paulo e Silas estavam pregando a palavra de Deus e existia um espírito de adivinhação que estava já sobre o corpo daquela menina que falava que Paulo e Silas eram um grande homem de Deus. Então ele já estava manifestado. Muitas das vezes quando Jesus chegava, os demônios saltavam para fora, então não necessitava nem orar e os demônios acabavam ali manifestando. Então a libertação ela não vem da manifestação, a libertação ela vem da pregação da palavra de Deus. Quando a pessoa aceita e recebe a palavra de Deus, ela é liberta. Foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu contigo. E a maioria das pessoas que são libertas hoje, elas aceitaram a palavra de Deus. Elas receberam a palavra de Deus. E quando a pessoa recebe a palavra de Deus, ela recebe verdadeiramente a libertação. Então, muitas das vezes, se não tem palavra na igreja, se não tem uma palavra de libertação, uma palavra de transformação, as almas não vão ser libertas. Se não tem uma palavra que seja do Espírito Santo, uma palavra verdadeira, as almas não vão ser libertas. É por isso que tem muitas pessoas congregando sem estar liberto, porque não tem uma palavra de libertação, para que aquela pessoa não venha mais cair naquele erro, para que aquela pessoa venha analisar e lutar contra as trevas. É por isso que hoje muitas pessoas estão congregando dentro da igreja e não conseguem alcançar a libertação, ou muitas das vezes não recebe a palavra que é pregada. E quando endurece o coração, Deus não consegue trabalhar. E é por isso que a palavra de Deus diz pregação. Pregação é várias vezes. E muitas das vezes o Espírito Santo de Deus usa várias vezes o pastor para pregar a mesma coisa, ou o Espírito Santo de Deus usa outros irmãos para pregar várias vezes aquela mesma coisa, mas aquela pessoa ela não escuta a palavra de Deus. Então, muitas das vezes, meus irmãos, Deus ele fala uma, fala duas, fala três, fala quatro, e ele não fala só por uma pessoa, ele fala por várias pessoas. E a pessoa não abre o coração, e Deus ele convence. Então, quando eu vi aquela jovem possessa de demônio, o Espírito Santo de Deus falou para mim: agora precisa alguém acompanhar ela. Precisa alguém mostrar para ela aonde que ela vai fechar as portas para que o inimigo não entre de novo. Então precisa de alguém. E quem é esse alguém? Eu fiquei pensando. Aí eu até mesmo comentei com a irmã Eva no carro, quando nós estávamos voltando da igreja, voltando no culto, falei: nossa, aquela mulher ali, porque acabou o culto, eu fiquei pensando ainda nas almas que estavam lá. Como é que seria naquelas almas ali? E vejo que não era nem a minha igreja, a igreja do pastor Wanderson, ao qual Deus confiou a obra para ele cuidar. E eu fiquei pensando, e agora aquelas 9 almas, e principalmente aquela alma ali, né, que o inimigo está lutando, porque o diabo quer tirar a vida daquela jovem. E aí eu fiquei pensando, e aí eu falei para a irmã Eva, tem coisas que não dá para nós fazer. A gente pregou a palavra de Deus, aquelas pessoas aceitaram Jesus, mas não tem mais o que nós fazer. Temos que entregar na mão de Deus, que quem vai fazer a obra é Deus. E sabe o que o Espírito Santo de Deus me falou? Que é necessário ter uma irmã que vai parar do lado dela e caminhar com ela. Então vocês entenderam que o pastor ele prega a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus usa o pastor, usa o irmão, seja quem for, uma irmã. Só que, porém, quando o seu familiar se converte, ele necessita ter um apoio de no mínimo 3 meses, alguém para que ele venha explicar as coisas de Deus. Então Deus,
quer que tu se fortaleça primeiro para converter o teu familiar. Porque no momento que o teu familiar se converter, vai ter perguntas, vai ter dúvidas. E aí, mesmo com que o pastor pregue, com que alguém ore, vai necessitar ter você do lado daquela pessoa para estar ajudando, para estar guiando. Então veja, meus amados irmãos, que nós somos comparados à criança. E que toda criança ela tem que engatinhar primeiro. Ou seja, ela vem se arrastando. Ela vem engatinhando. Primeiro pega no colo. Quem pega no colo é Deus. Depois que solta do colo do pai, depois que sai do colo do pai, começa a aprender a caminhar, engatinhar, se arrastando. Aí depois que ela aprende a caminhar, ela começa a dar os primeiros passos. E vem a queda, vem as quedas. Aí depois ela se firma. E aí então depois, quando ela se firma, ela já aprendeu a caminhar. Ela já não cai mais, ela já sabe já caminhar, só que aí depois ela quer correr. Aí quando começa a correr, começa a cair de novo. E aí depois que a criança passa do nível de correr, agora ela tem que aprender aonde ela anda. Ela tem que cuidar onde ela anda. Ela tem que cuidar para não tropeçar numa pedra. Ela tem que cuidar para não atravessar a rua sozinha. Tem que estar sempre alguém do lado dela. Então é por isso que a palavra de Deus diz que nós somos comparados a uma criança. Então, no Evangelho também, ninguém consegue fazer tudo de primeiro. E o mais maravilhoso é que o processo é de 2 a 3 anos de uma criança. E assim também é o processo de 2 a 3 anos que Jesus Cristo teve com os discípulos. A mesma caminhada, lutando. E aí depois de 3 anos e meio que Jesus Cristo esteve com eles, ele teve que descer para enviar o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus foi conduzindo eles para que eles viessem estar caminhando e pregando o Evangelho. Então, é necessário primeiramente nós estarmos bem para que a gente venha estar ajudando o nosso familiar. Não é o pastor que vai cuidar de todas as pessoas dentro da igreja. Existem papel que é para ti fazer. Existem papel que é para mim fazer. O pastor, ele só une o rebanho e cuida do rebanho de Cristo. Mas a comunhão é responsabilidade de todos nós. Todos nós temos que ter comunhão com os outros. As ovelhas têm que se dar bem. As ovelhas têm que querer caminhar para o mesmo caminho. Porque não tem como um caminhar para um lado, outro caminhar para o outro. Nós temos que entender isso, um ajudar os outros. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que entender nesse final de tempo. Porque nós estamos vivendo os últimos segundos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, amanhã nós estaremos aqui de novo, orando. Eu vou tentar entrar um pouco antes e terminar depois, em nome do Senhor Jesus, à 00:30, 1h, mas trazer sempre uma palavra, uma meditação para a gente, como a gente fez aí no começo. Eu até me atrapalhei um pouco porque o tripé aqui estava caindo, né? E eu tô aqui no carro, é bem difícil, mas Deus deu a vitória, a gente conseguiu vencer essa batalha esse dia. Amanhã, quem vai estar aqui comigo amanhã? Diga, eu. Para mim saber aí se os irmãos estão comprometidos em oração, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Regis Okada, que Deus abençoe. A bênção, nossa irmã Ana, e os irmãos estão comprometidos em nome do Senhor Jesus. Tem muitos irmãos que não estão aqui na live, estão só escutando, né? Que Deus abençoe nossa irmã Cláudia. Irmãos, eu quero contar 2 vitórias, 2 bênçãos. A nossa irmã Dulcicleia entrou em contato comigo dizendo que Deus alcançou uma vitória em nome do Senhor Jesus. Ela tinha um papel, uma documentação que estava perdida, e essa documentação ela orou quando a gente fez o ano passado na campanha de Daniel. Olha só mesmo, o ano passado a gente fez a campanha de Daniel e ela orou. Essa documentação era da casa dela e ela iria perder a casa se ela não tivesse essa documentação. Então ela orou a Deus, né? E estava prestes ali a perder a casa porque necessitava da documentação e tinha esse problema, e ela orou a Deus e entrou junto conosco na campanha de Daniel, na campanha de 21 dias que a gente fez no princípio do ano passado. E sabe quando que Deus deu a vitória? Depois de 1 ano. Agora, ontem ela veio contar dizendo que apareceu os documentos da casa. Apareceu os documentos da casa e ela veio contando o milagre. Então aí, ó, uma vitória. Então, quem espera em Deus, ela poderia falar, olha, eu fiz a campanha e não aconteceu nada. Mas não, quantas vitórias aconteceram em nome de Jesus, e é isso que nos dá força para continuar, para conseguir. Parece que não é nada, mas é grande coisa para ela, porque é o ponto de ela estar orando e apresentando a Deus, e Deus alcançou a vitória para ela, ao ponto de ela estar jejuando, consagrando por isso, e Deus alcançou a vitória em nome do Senhor Jesus. Então são muitas bênçãos que Deus alcançou para nós. Seja uma mãe que pediu para a conversão. Eu vou falar para vocês, tem um irmão que está congregando conosco, o irmão Josei. Os irmãos não conhecem muito, que ele não fala, não aparece na live, né? E ele está vindo na igreja ali conosco. Ele estava há 8 anos sem ver a filha dele, sem ver as filhas. 8 anos. 8 anos sem ver a filha. Sabe onde é que morava a filha dele? Em São Paulo. Morava em São Paulo. Nós estamos em Porto Alegre. E teve uma vez que eu, a irmã Ana, a gente não registra tudo que a gente faz na igreja. A gente tem muitas coisas que a gente não registra. A gente registra aqui pouco, 20, 30%. E a nossa irmã Ana está aí na live, ela pode dizer, né? Porque ela é testemunha. Nós fomos para um monte orar, num campo aberto, onde cada um de nós fez um pedido no final, porque a gente ora e faz um pedido para Deus. Onde Deus me tocou, pediu, irmão, faça um pedido em nome do Senhor Jesus. E aí foi feito um pedido.
E o pedido do nosso irmão Josei foi pelas filhas dele. Sabe o que aconteceu? As filhas deles vieram lá de São Paulo e estão morando aqui do lado, numa cidade do lado, e as duas já foram na igreja. Agora ele pega elas, fica o final de semana com as filhas vieram na igreja, a filha passou a semana com ele, foi na igreja. Então que coisa maravilhosa. Então ele pediu, foi meses atrás, alguns meses atrás, pediu pela família dele, pela filha dele, Deus trouxe de volta, depois de 8 anos. Então são bênçãos que Deus alcançou. Também, em nome do Senhor Jesus, a nossa irmã, lá Elizabeth, a nossa irmã, que ela é da África e ela entende português, ela está morando até na França agora, e ela tem acompanhado os vídeos aqui de libertação, os ensinamentos, e ela começou a colocar em prática. Ela passou a jejuar, passou a orar na casa dela, passou a tirar as coisas que não agradam a Deus, começou a buscar, a maratonar ali os vídeos de libertação e colocar em prática. E o marido dela lá, né, começou a manifestar o marido dela. E sabe o que aconteceu? Ela lá na França, meus irmãos, acompanhando os ensinamentos. Sabe o que aconteceu? Ela fez aquilo que estava no vídeo, né? E Deus deu autoridade para ela. E em nome de Jesus, ela expulsou o demônio do esposo dela. Ela mandou um vídeo para mim. Olha aqui, pastor, o jeito que ficou, a situação que ficou. Então eu glorifico a Deus por isso, meus irmãos. Que Deus está operando. Então Deus é Deus de perto, Deus de longe. Olha só o que está acontecendo. Ela é da África, morando na França, entendendo português e aprendendo sobre libertação. E foi usada por Deus lá na França para que o marido dela fosse liberto para a honra e a glória de Deus. E por que isso me alegra? Porque é isso que eu estou dizendo para vocês, que é você se fortalecer espiritualmente para ajudar aquele que está aí do teu lado, na tua casa, na tua família. Você aprender da palavra para ensinar na tua casa, na tua família, porque vai vir as dúvidas. Você ser autoridade na tua casa, porque foi Deus que constituiu autoridade na tua casa. Sabia que você é autoridade na sua casa? Não é eu? Não adianta nada eu ir na tua casa e orar e você não colocar a legalidade, a autoridade de dizer: eu não quero mais que os demônios venham aqui. Então é necessário você desfazer todo o mal, porque eu não sou autoridade na tua casa. Quem manda na tua casa é você, porque Deus colocou autoridade. Eu não posso mandar na tua casa, eu não posso mudar as coisas na tua casa, não posso quebrar. Tudo tem que partir de você. Então eu vou orar pela minha casa, eu vou apresentar minha casa. Eu aceito essa oração, eu recebo vocês. É por isso que quando a gente chega na visita, a gente diz: vocês recebem nós em nome do Senhor Jesus. É por isso que Jesus disse: se não te receber na tua casa, sacode a poeira dos pés e vai para outra. Então o próprio Jesus disse: se eles não quiser, não adianta. Então não adianta eu forçar Jesus, não adianta vamos lá visitar a força sem a pessoa não querer, assim não vai acontecer libertação. Agora, no momento que a pessoa recebe: eu quero que o servo de Deus venha na minha casa, que ore, eu quero mudar, eu quero receber aí a transformação. No momento que acontece isso, Deus alcança a vitória. É por isso, meus amados irmãos, que eu quero dizer para vocês. Então, veja que ela é autoridade na casa dela, ela recebeu a autoridade do Espírito Santo de Deus. Ela é autoridade por quê? Porque o esposo não está na presença de Deus. Ela orou e o esposo hoje está bem para a honra e a glória de Deus. Agora está até querendo saber das coisas de Deus. Eu creio que Deus vai dar a vitória em nome de Jesus. Então 3 testemunhos, falei que ia contar 2, tem que testemunhar. Irmãos, não esqueça de testemunhar. Testemunhar é gratidão a tudo que Deus faz na minha vida, na tua vida. Testemunhe. O crente tem que ter o costume de testemunhar. Testemunhar que Deus deu livramento. Tenha o costume de testemunhar, senão até mesmo a tua mente vai te sabotar. Você vai falar: mas eu oro e não acontece nada na minha vida. Eu oro e não está acontecendo nada. Eu oro e não. É porque você não está testemunhando. E Deus se alegra pelas coisas mínimas que você testemunhar. Então, se você parar para analisar, os crentes lá no início são até chamados de louco, porque tudo testemunho. Tudo eles dão glória a Deus. E isso o diabo não gosta. Imagina tu testemunhar pelo alimento, pelas vestes, testemunhar pelo aumento do salário, testemunhar, dar glória a Deus, falar: olha, Deus aumentou meu salário, Deus abriu a porta de emprego, testemunhar pela conversão do teu filho, testemunhar pela tua família. Começa a testemunhar que Deus ele se agrada. Testemunhe, vai testemunhe. Não fique sem testemunhar, porque Jesus Cristo, ele mesmo falou dos 12 leprosos, que veio 10, mas somente foi 2 que voltaram. Então, testemunhe. Quando testemunhe, tu glorifica o nome do Senhor. Quando testemunhe, tu está dando glória a Deus. Meus irmãos, todos nós gostamos de pessoas gratas. Nós gostamos de pessoa grata. Não adianta se você... Olha, eu sou grato a Deus pela tua vida. A gente gosta de pessoas gratas. E Deus também. Então, hoje, muitas das vezes, o povo é ingrato. Recebe uma bênção de Deus, nem agradece e já está pedindo outra. Isso para mim é ingratidão. Então, tu tem que agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus pelo dia de hoje. Eu agradeço por essa campanha de oração que nós iniciamos. Eu agradeço por estar aqui falando com os irmãos, tendo essa comunhão. Eu não tenho muito a oferecer, mas eu sei que Deus ele pode te oferecer grandes coisas. E, em nome do Senhor Jesus... Aí a nossa irmã Ana aqui está colocando testemunho. Eu e meu companheiro era assim. Agora, até quando viajamos, ficamos um tempo em um lugar e ele mesmo procura uma igreja. Olha só, próxima para eu ir. Então, viu que coisa abençoada, viu? Ó, Deus está trabalhando lá na vida do companheiro da nossa irmã Ana, está trabalhando no filho, está trabalhando na casa. Então Deus está trabalhando.
Então, meus irmãos, nós temos que tirar muitas das vezes a ansiedade do nosso coração e deixar com que Deus trabalhe. Tira a ansiedade do teu coração, que Deus está trabalhando. A gente é ansioso, a gente quer as coisas para ontem, a gente quer as coisas para amanhã, mas não, Deus está trabalhando. O mais importante é nós nos manter na presença de Deus. O mais importante é nós estarmos na presença de Deus, se esforçando, mesmo com luta, e acreditando que Deus está trabalhando, não desistir. Todo dia orar um pouco em prol daquele objetivo. Eu vou orar um pouco em prol da minha casa, eu vou orar um pouco em prol do meu filho, eu vou orar um pouco mais em prol do meu trabalho, da minha finança, eu vou orar um pouco em prol da minha saúde. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós só oramos a Deus quando estamos doentes, pedimos pela enfermidade. Mas é necessário nós orar para que Deus nos guarde a nossa saúde. É necessário Deus orar para que Deus venha guardar. Senhor, guarda a minha saúde. Senhor, guarda. Pede, agradece. Senhor, eu agradeço por o Senhor estar guardando a minha saúde. Em nome de Jesus, porque tu vai estar se abençoando. Profetizar, as pessoas pensam que profetizar é só quando Deus usa alguém para entregar uma revelação, alguma coisa. Não. Profetizar é proferir palavras boas sobre ti. A Bíblia diz que ora falamos e ora profetizamos. Então nós temos que profetizar paz, nós temos que profetizar amor, que a minha casa venha ter paz, que o meu marido é um homem de Deus. Meu marido está dessa maneira, mas Deus vai mudar. A situação que eu estou não é essa. Deus vai mudar minha casa, Deus está mudando a minha família. Eu profetizo que essa casa vai ser de paz. Eu profetizo que meus filhos vão servir a Deus. Começa a profetizar na tua casa. Começa a abençoar a tua casa, começa a abençoar. Eu profetizo que tudo, a partir de agora, onde eu colocar a ponta dos meus pés, vai ser abençoado. Eu profetizo que todos os meus planos, os meus projetos de Deus vão prosperar. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre a minha casa. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que tudo vai dar certo nesse ano de 2023. Eu quero profetizar sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu quero profetizar sobre a minha vida espiritual. Eu quero profetizar que vai ter uma igreja para mim congregar, já que eu não tenho igreja para congregar. Profetiza aí. Eu quero profetizar que uma obra de Deus vai ser aberta aqui. Eu quero profetizar que uma igreja de Deus vai ser aberta. Eu quero profetizar que vai voltar tudo como era antes. Eu vou conseguir buscar Deus, eu vou orar, eu vou evangelizar. Eu vou profetizar que o primeiro amor vai voltar no meu coração. Começa a profetizar. Profetizar não é somente, olha, a profecia que vai cair um dilúvio, profecia que vai cair um meteoro, profecia que isso, aquilo. Não é. A profecia é profetizar coisas boas sobre a tua vida. Vocês sabiam que Jacó, quando no leito de morte, com as mãos, ele empunhava as mãos dos seus filhos e profetizava? Então os pais profetizavam sobre os filhos. É necessário nós profetizar sobre